Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 13 do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente. Lembrando que ainda estamos no segundo dia do livro, onde eles assistiram à palestra, passearam pelos grupos de conversação, ouviram histórias das suas experiências na Terra, de médiuns e doutrinadores, e estamos na continuação dessa caminhada deles ali pelo centro de mensageiros. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação lá no Ministério de Regeneração, onde ele trabalhou durante 1 ano, mais ou menos. Onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério de Esclarecimento? Não, André Luiz respondeu, retomando que eles estão ali no Ministério da Comunicação, no Centro de Mensageiros. Localizam-se ali, no Ministério do Esclarecimento, eles estão aqui, mas Vicente está falando sobre o Ministério do Esclarecimento. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Nesse instante, interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá? Sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na medicina, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado.
recordando minha condição de suicida inconsciente. André Luiz também teve a sua história, como homem falido, não só como médico. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério de Regeneração, aqui onde eu estou mostrando, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Quem quiser recordar, no capítulo 26, Novas Perspectivas, do livro Nosso Lar, o Lísias ou Tobias, agora não lembro exatamente quem, está explicando para o André Luiz todas as repartições ali do Ministério da Regeneração. Ali tem fábricas onde eles produzem os tecidos para as roupas, os alimentos, a distribuição da água, as próprias câmaras de retificação que ficam coladinhas no umbral, recebendo diretamente do umbral ali os sofredores, os doentes. Todos ficam ali nas câmaras de retificação. Lembrando também que André Luiz, quando veio do umbral, ele não veio para cá, ele veio para o Ministério do Auxílio, para um dos hospitais do Ministério do Auxílio. Já era um outro tipo de hospital diferente das câmaras de retificação. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como o Nosso Lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, que é a união divina e a elevação, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta. Lembrando também que no capítulo 10 do livro Nosso Lar, título do capítulo No Bosque das Águas, Lísias explica para o André Luiz que os ministros da União Divina são os responsáveis por magnetizar a água que é tomada em toda a cidade do Nosso Lar. É como se todos os habitantes tomassem todos os dias um remédio, porque essa água não é uma água qualquer, é uma água magnetizada. E não só a água, né? Quem está aqui nesses ministérios são pessoas bem elevadas no sentido de vibração, de pensamento. Pode ser que eles estejam sempre em oração, sempre em irradiação, estão sempre irradiando paz, fé, união, paciência, tantos outros sentimentos nobres, e essas irradiações se espalham por toda a colônia. Então lá tem uma atmosfera que ajuda eles a se manterem numa vibração alta, graças a esses 2 ministérios. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros um dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações.
No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são numerosos. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente um mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e como médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíam-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível! Exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Vamos retomar um pouquinho o que o Vicente acabou de falar. Esse amigo dele, médico, ele era cirurgião. Ao atender as pessoas, talvez ele falasse da situação da pessoa, que ele era cirurgião, mas talvez ele dizia assim: tu tem tanto de chance de melhora, de cura, fazendo a cirurgia. Mas não é garantido. Conforme as estatísticas, 90% lá não sobrevivem. Fica a sua conta se tu quiser tentar ou não. Talvez ele passasse essa insegurança aos pacientes. Ele poderia falar de um outro modo. Ele poderia dizer, tem 90%, mas eu vou te dizer que eu vou me esforçar. Se não der certo, não vai ser minha culpa, porque eu vou me esforçar. Eu vou fazer o meu melhor, né? E pode acontecer um milagre. Ele poderia mudar a fala dele para uma fala positiva, uma fala confiante.
e não uma fala que tira as perspectivas das pessoas. E aí o paciente aceita, vai para a cirurgia e talvez também essa imprevidência, essa irresponsabilidade na hora da cirurgia, conversa sobre outros assuntos ali com as pessoas que estão na cirurgia, está pensando lá nas mensagens do WhatsApp, está pensando e conversando sobre o futebol que vai ter daqui a pouco. Talvez tenham acontecido situações assim. E hoje nós sabemos que quando a pessoa está anestesiada ali na cirurgia, ela escuta o que os médicos estão falando, o seu espírito capta. Tem vários relatos de procedimentos de pessoas atendidas no pós-cirúrgico que voltam de EQM, que relatam as conversas, exatamente o que os médicos conversaram durante a cirurgia. Então, talvez tenha acontecido algo desse tipo. E aqui Vicente vai explicar que nesse caso das duas desencarnações dessas duas pessoas na cirurgia, que viraram vilões desse médico, ele não teve culpa da morte deles, mas por que então que eles estão perseguindo ele? E aí Vicente vai explicar. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Inimizade e incompreensão, talvez na hora da consulta ali ele foi indiferente, foi frio, não demonstrou segurança, talvez. Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo por fim a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé, em Deus e em si mesmos. Transmitir segurança, transmitir fé na sua profissão, no seu ato profissional. A noção do dever cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora eu compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente, falou Vicente. E aqui eu trago um exemplo de médico que pode deitar a cabeça no travesseiro, porque ele une a medicina, mente e corpo. Ele é oncologista, ele faz um tratamento humano com os pacientes. Ele é autor desses livros aqui, Paz, Amor e Cura, Amor, Medicina e Milagres, Viver Bem Apesar de Tudo, Fé, Esperança e Cura, dentre outros livros que ele publicou também. E aqui algumas frases dele. O amor é uma medicina milagrosa. Muitos médicos já são de opinião que existe algo além de bisturis e pílulas para curar seus pacientes. Então, um médico oncologista, a gente sabe que tem que ter muito tato para falar para um paciente que ele está com câncer. Então, apesar disso, ele conseguiu
fazer tratamentos humanos, tratamentos alternativos de bem-estar, de espiritualidade com esses pacientes, conversava com eles, questionava sobre a vida deles, o que eles sentiam, como eles estavam. Então, ele, digamos assim, ele deita sua cabeça no travesseiro, ele não tem nenhum sentimento de culpa, ele está preocupado e está fazendo sempre o seu melhor. Ao contrário do colega citado, que não transmite confiança, que fez a cirurgia, talvez conversando sobre outras coisas, talvez podendo ter feito o seu melhor e não fez. Talvez. Estamos aqui conversando e estudando juntos. E aí continua o capítulo. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. E aqui termina o nosso capítulo. Falamos um pouco da profissão da medicina, de pais e de mães, mas acredito que todos temos que rever nossos atos humanos no dia a dia, seja que profissão for, né? Será que a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que a gente fez o nosso melhor, que a gente não foi indiferente, que a gente não tratou friamente alguém, que a gente teve empatia com todos? Fica aí a reflexão para todos nós, para que a gente possa exercitar, refletir, porque Jesus espera o melhor de todos nós. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.